gente adotou uma estratégia diferente, tá vendo? Quando alguma pessoa estiver um pouquinho sonolenta no culto, a gente já sabe como proceder. Vamos abrir no livro de Lamentações. Nós temos feito uma série de estudos às quartas-feiras de manhã. Iniciamos algumas semanas atrás o livro de Lamentações, e essa série de estudos nós intitulamos de A Noite da Alma. Todo cristão passa ou vai passar por momentos de muito sofrimento. Davi, um homem, a própria palavra diz que é um homem segundo o coração de Deus, em o seu salmo mais conhecido, que é o salmo de número 23, começa de uma forma tão linda e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele vai me fazer deitar em pastos verdejantes, Ele vai me levar a águas de descanso. Mas de repente aquele salmo, ele tem uma reviravolta e ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Todo cristão sabe que é indispensável o sofrimento. Todo cristão ele precisa aprender a se relacionar com o sofrimento. Um dos grandes problemas da falta do cristianismo bíblico hoje em dia é a rejeição das pessoas pelo sofrimento, a ponto de o grande slogan de determinadas igrejas é: venha para cá e pare de sofrer. Abra comigo, nós vamos estudar o livro de Lamentações. Eu quero ler os primeiros versículos e vamos orar. Todos acharam? Lamentações de Jeremias, capítulo 2. Lamentações de Jeremias fica logo depois do livro do profeta Jeremias. Amém? Amém. E eu fico muito feliz, porque assim, a alegria de vocês é algo extremamente contagiante. Olha a fisionomia de vocês na quarta-feira pela manhã, vejo vocês saltitando de alegria, sabe? Mais um culto vai começar e quase que vocês não suportam essa alegria no coração de vocês. Vejo a tentativa de vocês esconderem ela, mas eu sei que ela está aí dentro. Amém? Amém. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrago de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Derribou com seu furor as fortalezas da filha de Judá e lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira cortou toda a força de Israel e retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. Entesou o seu arco, qual inimigo, e firmou a sua destra como adversário, e destruiu tudo o que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Só até aí, vamos orar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais essa manhã maravilhosa. Maravilhosa porque estamos na tua presença, Senhor. Maravilhosa porque entendemos que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que está por vir. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado pelo privilégio de termos a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por todas as dádivas que têm sido derramadas sobre nós. Ainda essa manhã te suplicamos, Senhor, continua a agir nas nossas vidas. Abre o nosso entendimento, o nosso coração e nos ajuda, meu Pai, a contemplar a tua face e a compreender a tua vontade através da tua palavra, Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, antes da gente continuar no livro de Lamentações de Jeremias, eu queria que vocês abrissem comigo em 1 Pedro, capítulo 4.
1 Pedro fica logo antes de 2 Pedro. Amém? Ajudei muito vocês, né? Que bom. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, o apóstolo Pedro, um grande pastor, que pastoreou o rebanho de Deus no século I, o apóstolo Pedro, ele deixa essa mensagem na sua primeira carta à igreja, aquela igreja que estava sofrendo e que ia sofrer grandes perseguições, a semelhança da gente hoje. E ele nos ensina como nos relacionar com essa palavra tão desagradável no primeiro momento, que é a palavra sofrimento. E ele diz no versículo 12 de 1 Pedro 4: amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. A primeira coisa é: não, amados, não vos assusteis, não vos espanteis, não estranhei. É comum a gente ouvir: mas pastor, agora que eu comecei a fazer tudo certo, parece que as lutas aumentaram. Não parece não, aumentou mesmo. É quando você se aproxima de Deus que de fato você começa a ser provado. Primeiro porque você só se aproximou de Deus porque Ele quis. Uma das coisas que a gente precisa aprender é que as provas, elas são enviadas pelo próprio Deus para nos purificar, para nos fortalecer e para nos fazer crescer. Versículo 13: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Agora Pedro vai além. Ele diz: eu não quero simplesmente que você não estranhe, eu quero que você se alegre. Perceba que é a mesma maneira de pensar do irmão Tiago. Tiago escreve no seu livro e diz: fiquem felizes quando passar por todo tipo de tribulação. Pedro então está dizendo: por que eu vou ficar alegre? Porque é nesse momento que você é coparticipante do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis lutando. Ele diz: só vão se alegrar com a manifestação de Cristo aqueles que aqui na terra estão sofrendo como Cristo. Aqueles que aqui na terra não sofrem como Cristo, eles não vão se alegrar quando Cristo vier buscar a sua igreja. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Ele está dizendo: não é para você sofrer porque está fazendo o que é errado, é para você sofrer porque está fazendo o que é certo. Muitas pessoas chegam na igreja e dizem: mas eu estou sofrendo perseguição. Por quê? Porque você é malfeitor. Quem é malfeitor é aquele que faz o mal. Malfeitor, quem faz o mal. Então você faz o mal, é lógico que você vai ser maltratado e perseguido. E isso não glorifica o Senhor quando você tem um mau testemunho. Mas ele diz: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorificai a Deus com esse nome. Mas se você tem sofrido como cristão, não se envergonhe. E essa palavra cristão, ela só aparece no Novo Testamento 3 vezes. Embora hoje em dia a igreja seja conhecida como a igreja cristã, embora aqueles que seguem a Jesus sejam conhecidos como cristãos, não era assim no começo. No primeiro século, nós que seguimos a Jesus Cristo éramos conhecidos como seguidores do Nazareno, ou seguidores do caminho, porque Jesus trouxe um caminho. Mas por volta do ano 70 depois de Cristo, na igreja de Antioquia, as pessoas que não eram cristãs começaram a fazer uma chacota, a escarnecer de quem seguia Jesus. E a palavra cristão, ela significa literalmente no grego um pequeno Cristo, ou uma miniatura de Cristo. Então eles diziam: ó, lá vai uma miniatura de Cristo. E eles falavam isso em tom de chacota, querendo trazer vergonha, desprezo àqueles homens.
Mas aqueles homens, quando ouviram isso, disseram: é isso que a gente quer ser mesmo. A gente quer ser uma miniatura de Cristo. Então, eles adotaram esses nomes a ponto de Pedro trazer ele em uma de suas cartas. Pedro, que esteve presente também na igreja de Antioquia, naquele avivamento que houve naquela cidade, e então ele agora glorifica a Deus por esse nome. Por quê? Porque ser cristão não é motivo de vergonha, mas é motivo de alegria. Ser parecido com Cristo é tudo aquilo que nós, seus seguidores, queremos ser. E esse nome nos define melhor do que qualquer outro nome. Somos e queremos ser miniaturas de Cristo. Queremos ser parecidos com aquele que nos chamou. Amém? Amém. E agora ele vai dizer essa parte final que eu quero extrair antes da gente voltar lá para Lamentações. Porque, versículo 17, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Meus irmãos, a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. É exatamente isso que nós estamos estudando no livro de Lamentações. O que nós estudamos no livro de Lamentações é o juízo de Deus chegando ao povo de Deus. De uma forma visível e perceptível, Israel, que havia esquecido de Deus, que havia se colocado à margem de Deus, Israel que agora estava dividido em dois reinos, reino do sul, reino do norte. Um recebeu o nome de reino de Israel, o outro era o reino de Judá, e agora eles primeiro o reino do norte se afasta, depois o reino do sul agora também está se afastando de Deus, e Deus traz juízo ao seu povo. Mas o juízo que Deus traz ao seu povo não é um juízo destrutivo, mas é um juízo corretivo. Perceba que esse povo que vai para o cativeiro, ele já vai para o cativeiro sabendo de uma coisa: aquele cativeiro tem tempo para começar e tempo para terminar. Porque o que Deus estava fazendo com aquele povo era usar o sofrimento para gerar arrependimento. Uma vez que aquele povo estava sendo avisado e não se arrependia, muito pelo contrário, endurecia ainda mais a sua cerviz. Então o Senhor trouxe juízo a eles, trouxe um povo forte, que o próprio Deus fortaleceu para dominar o seu povo e para o escravizá-lo, e enviar então para a Babilônia, destruindo a cidade de Jerusalém. Porque o juízo já começou pela casa de Deus. É por isso que nós sofremos tanto, sofremos pelos nossos próprios pecados. Sabe, o sofrimento: Deus está me mandando esse sofrimento, eu não estou entendendo. Deus está mandando esse sofrimento para a sua carne, porque a sua carne precisa aprender, e na maioria das vezes a nossa carne só aprende assim. O Senhor muitas vezes nos exorta dezenas de vezes pela sua palavra, e a gente fica brincando. Se Ele quiser me mudar, Ele que me mude. Se Ele quiser fazer, que faça. Se Ele quiser que isso. Senhor, tem peninha de mim. Você sabe que, olha, eu estou tentando. Às vezes a gente pergunta: meu irmão, está firme no Senhor? Estou tentando. Como é que você está tentando? Xingando, brincando, escarnecendo? É assim que você tenta ser cristão? Desprezando as coisas de Deus? Sabe? Então essas pessoas que agem desse jeito, elas vão ser corrigidas. Elas fazem parte do povo de Deus, elas vão ser corrigidas. Ele diz: é chegada. Mas muitas vezes a gente diz: Senhor, mas por que a gente quer teu povo passa por tudo isso, e quem não é teu povo parece que tem uma vida fácil? Ele responde, Pedro, aqui, porque ele sabia que essa dúvida surgiria na cabeça daqueles cristãos. E ele diz: se é com dificuldade que o justo se salva, que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio e o pecador? Pedro está dizendo: você acha que o destino do ímpio e do pecador vai ser melhor do que o nosso? Não vai, não. Se a gente que é justo no sentido, se nós que fomos justificados pelo sangue de Jesus, nós somos salvos mediante muita dificuldade. Paulo,
Em uma das suas viagens missionárias, ele retorna a uma determinada cidade e ele vai exortar as pessoas a perseverarem no caminho. E ele diz para essas pessoas: é debaixo de muita tribulação que a gente vai completar a jornada. Para que aquelas pessoas estivessem esperando aquilo, esperando dificuldade. É como, por exemplo, meus irmãos, um soldado que vai para a batalha, ele não está esperando que o seu inimigo esteja lá amarrado e dizendo: pode me prender. Não, ele vai para a batalha esperando que o inimigo receba ele com bala, com faca, e ele vai com todo cuidado, porque ele sabe que ali é uma zona de guerra extremamente perigosa. E é isso que o mundo representa para o cristão, uma zona de guerra, aonde está havendo uma guerra espiritual, aonde nós estamos passeando ou passando por uma zona de conflito e precisamos ter todo o cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios, ele vai dizer: olhe, ponhais toda a armadura de Deus para que possais suportar o dia mau, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal que ficam nas regiões celestiais. É assim que a gente luta. Sabe, muitas vezes a gente acha que o nosso problema é determinadas pessoas. E tem gente que diz assim: olha, o meu problema é a minha esposa. Ou uma esposa de repente diz: o meu problema é meu esposo. E aí ela se separa. Aí ela contrai um segundo casamento e ela descobre que esse esposo ou essa esposa era pior do que o primeiro. E aí se separa, e aí vai para o terceiro, e aí vai para o quarto, e aí vai para o quinto. Porque cada vez ela vai descobrir que um é pior do que o outro, porque o inimigo dela nunca foi o cônjuge ou dele, sempre foi as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos aprender a nos suportar uns aos outros. Porque o nosso problema não são as pessoas, o nosso problema nosso problema é aquele que age através das pessoas. Por isso que nós estamos lendo aqui em Lamentações, nesse primeiro trecho, nós lemos dos versículos 1 até o versículo 4, e a gente percebe que o que Jeremias está dizendo aqui em forma de poesia. Segundo os estudiosos, o livro de Lamentações ele foi escrito em forma de poesia. São 5 poemas que nós estudamos como se fossem 5 capítulos, mas são 5 poemas onde Jeremias está sendo levado a dizer a realidade de Israel. Mas a gente vai aprender que o povo de Deus sempre tem esperança. Mesmo quando as coisas não vão bem, nós sempre temos esperança, porque a nossa esperança está no Senhor e ela não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, como está escrito em Romanos. Então, o primeiro ponto que a gente aprende aqui é que o sofrimento do crente, ele vem de Deus. E a gente percebe isso até quando a gente estuda o livro de Jó. Talvez você me diga, né? Meu irmão ali que está fazendo doutorado no livro de Jó, talvez você me diga: não, pastor, mas você vai estudar o livro de Jó e você vai perceber que Jó, quem foi que tocou em Jó foi o diabo. Mas quem foi que autorizou o diabo? E mais do que isso, quem provocou o diabo? Sabe, o diabo estava lá na dele, rodeando a terra. E aí ele se apresentou diante de Deus e Deus disse: e aí, diabo, como é que você está? Tudo bem? Estou lá rodeando a terra, o Senhor me entregou a terra, né? Até a volta do seu filho, estou fazendo a minha parte. E ele disse: é Deus que começa. Viste o meu servo Jó? Perceba que quem aponta para Jó é Deus. Por quê? Porque Deus já sabia o que o diabo ia falar. O que o diabo ia falar? Porque ele sempre fala de todo mundo, acusa. E ele diz: também certa Jó só obedece o Senhor, porque o Senhor protege ele. Deus já sabia de todas as coisas. Então ele usa o mal, ou o diabo, como um aperfeiçoamento na vida de Jó. A ponto de, quando está terminando o livro de Jó, nós vemos Jó agradecer por todo o seu sofrimento. Como eu agradeço o que Deus fez comigo, porque antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, agora os meus olhos contemplaram ao Senhor. Jó está dizendo: eu agradeço cada um dos sofrimentos que eu passei, porque o que eu ganhei com esses sofrimentos não pode se comparar ao que eu passei. É muito melhor.
a minha recompensa do que aquilo que eu passei. E é assim que o cristão lida com o seu sofrimento. A mesma coisa nós lemos em 2 de Coríntios, quando está escrito que a nossa leve e momentânea tribulação, não é que ele está dizendo que a nossa tribulação é leve e momentânea. Nós sentimos que a nossa tribulação ela é pesada, e nós sentimos que a nossa tribulação parece que está durando para sempre, né? Às vezes tem gente que está 2, 3, 4 anos em uma mesma luta, mas ele está dizendo o que são essas coisas comparado com a eternidade. O que são 20, 30, 40, aqui no caso 70 anos de cativeiro comparado com a eternidade do lado de Deus? O que é chorar durante uns momentos para viver a eterna alegria na companhia do Senhor? Por isso que ele diz, essa é uma leve e momentânea tribulação que produz um eterno peso de glória acima de toda a comparação. Versículo 5 de Lamentações: tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Muitas vezes nós sentimos que o próprio Deus fecha as portas para nós. Como está escrito, Deus é aquele que fecha a porta e ninguém pode abrir. Por isso, meus irmãos, não é um bom negócio lutar contra Deus. Não é um bom negócio se rebelar contra Deus. Versículo 6: demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na sua indignação, na sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor como em dia de festa. Sabe, muitas vezes as pessoas fazem coisas erradas e aí vem para dentro da igreja achando que aqui vai estar seguro. Meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: dentro e fora da igreja, se Deus for seu inimigo, você está em perigo. Você não pode se esconder de Deus. Sabe, muitas pessoas acreditam que dizem, não, eu vou me reconciliar com Deus agora. Pastor, aqui mais uma oração. Meu filho, eu posso passar o dia todo com a mão na sua cabeça orando. Se você não está arrependido de verdade, se o seu coração ainda está em rebelião contra Deus, Deus é o seu inimigo. Não há oração que o proteja. Não há óleo ungido derramado que o proteja. Tem um pessoal que eu vou derramar um litro de óleo ungido, que é para poder eu me recolher. Vou subir no monte, vou fazer uma viagem a Israel. Porque esse batismo lá na casa do irmão João não valeu de nada. Eu quero me batizar nas águas do Jordão. O batismo nas águas do Jordão, eu sei que tem poder. Meu filho, não se prenda a esses elementos ritualísticos, porque isso vai ser uma destruição na sua vida. O povo se prendeu a isso. Segundo alguns relatos, em uma das vezes que Jerusalém foi dominada, um grupo de rebeldes se escondeu no templo, achando que lá no templo eles estariam protegidos. O exército inimigo entrou e matou todo mundo lá. Mas por que o templo não nos protegeu? Porque o templo não protege ninguém. Quem protege as pessoas é o Deus do templo. Mas se o Deus do templo não está mais lá, o templo passou a ser uma casa, como qualquer outra casa. Abram comigo, por favor, no Salmo de número 127. Amém? Amém. Pastor, esse assunto não é muito legal, mas é muito útil para a sua vida. Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Perceba, meus irmãos, eles estavam dizendo, olha, é em vão que vocês estão indo ao templo. Por quê? Porque vocês não estão indo para o templo adorar o Senhor. Vocês estão indo para o templo adorar a si mesmos. No livro do profeta Malaquias, nós lemos no capítulo 1, o Senhor dizendo, quem dera houvesse alguém que fechasse a porta do templo para vocês não virem me adorar de qualquer jeito. Muitas vezes nós achamos que se fizermos as coisas do Senhor de qualquer jeito, no nosso jargão popular, levando as coisas com a barriga,
no final vai dar tudo certo, meu filho, cuidado, no final dá tudo errado. O Senhor não aceita que nós façamos a sua obra negligentemente. O Senhor não aceita que nós façamos a sua obra hipocritamente, sem sinceridade. Nós vemos muitas vezes as pessoas no momento de louvor, está todo mundo alegre, emocionado, faz assim, ó. Mas aí quando passa pela dificuldade, quando passa por uma provação, quando o irmão de repente faz algo ruim, olha aquela pessoa agindo como o diabo. Assim, no momento que você tem de demonstrar que você é cristão, você vai agir como um não cristão. Então para quê? Isso aqui. Era melhor que você nem fizesse isso aqui. Porque é isso que suscita a ira de Deus, aqueles que fingem ser crente, mas não são. Quem dera você fosse frio, ou você fosse quente, mas porque tu és morno, vou me dar-te-ei da minha boca. O que suscitou a ira de Deus contra Israel não foi que eles apostataram, mas foi porque eles agora agiam de uma maneira hipócrita, achando que Deus era obrigado a salvá-los sempre, porque por causa do nome deles. A gente é povo de Deus, a gente adora o Deus de Israel, então Ele é obrigado a me salvar sempre. Deus não é obrigado a nada. Só é povo de Deus quem obedece a Deus. O fato de você ser judeu, ou o fato hoje de você ser cristão e batizado, não diz que você é povo de Deus. O fato de você estar dentro de uma igreja não diz que você é povo de Deus. Não diz que você é família de Cristo. Porque Jesus deixou de forma bem clara que nem os seus laços consanguíneos determinavam quem era povo de Deus. Quando a sua mãe e os seus irmãos bateram na porta da casa que ele estava ministrando, ensinando, as pessoas vieram até ele e disseram: a tua mãe e os teus irmãos estão ali, ó, estão te chamando para fora. E ele diz: ele, se quiser, que entre, porque a minha mãe e os meus irmãos não estão lá fora, estão aqui dentro. São aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Em outra passagem, uma mulher se apresenta diante de Jesus e diz: bem-aventurada a mulher que te deu a luz e os seios que te amamentaram. E Jesus: não, antes bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam as palavras do Pai que está no céu. Perceba que ser povo de Deus é uma exclusividade para aqueles que obedecem a Deus. Quem não obedece a Deus não é povo de Deus, por mais que tenha fantasia de crente, por mais que tenha uma Bíblia grossa, por mais que diga glória a Deus e aleluia, por mais que diga que é batizado com o Espírito Santo, tchá tchá tchá. Não, meu filho, você pode fazer tchá tchá tchá. Se você quiser aprender sapateado, aconselho você a ir uma aula de sapateado e não para a igreja. Sabe? Tem um pessoal que gosta de rodar na igreja. Eu digo: meu filho, vá lá para a escola de samba no Rio de Janeiro e seja porta-bandeira e mestre-sala. São eles que ficam assim, ó. Igreja não é para fazer isso. Igreja é lugar da gente buscar Deus através da sua palavra. Mas hoje em dia as pessoas fazem o que querem na casa de Deus e Deus é obrigado a aceitar. E ainda Deus tem que gostar. Ai, Deus, se o senhor não gostar, é problema seu. Não, meu filho, se ele não gostar, é problema seu. Porque se você não agrada a Deus, você está mal. Se Deus não agrada a você, Ele continua sendo Deus. Por isso que Israel teve que aprender de uma forma tão dolorosa. Por isso que a Igreja de Cristo tem sempre aprendido de uma forma tão forte também. Eu quero mostrar para vocês por que a gente sofre. Mais uma passagem bíblica. Abram comigo em 1 Coríntios 11. Pastor, eu estou querendo que o sofrimento passe. Meu filho, se você quer que o seu sofrimento passe, então trate de aprender com ele. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Percebeu que quando nós somos disciplinados pelo Senhor, é para que não sejamos julgados com o mundo. Por que Israel era tão forte
fortemente disciplinada, porque Israel era o povo eleito. Era através de Israel, dos judeus, que o Messias viria à terra. Era através dos judeus que a palavra de Deus se cumpriria e se propagaria para todo mundo. Então eles precisavam ser corrigidos. Eles precisavam aprender a obedecer e a seguir ao Senhor. E era por isso que eles eram disciplinados. Era por isso que eles padeciam essas coisas. Para que eles aprendessem que as coisas invisíveis são muito mais importantes do que as coisas visíveis. O que você acha que faz uma igreja bíblica? As cadeiras? O teto? O conforto? O dinheiro? O fato do pastor ter um curso, um doutorado em teologia? O que faz uma igreja bíblica? São as coisas invisíveis. A presença do Espírito Santo naquela igreja é o que faz ela bíblica. Não o Espírito Santo que estão pregando por aí, mas o Espírito Santo das Escrituras. A presença de Jesus Cristo na igreja é que faz ela bíblica. E acima de tudo, a proteção de Deus naquele lugar e a correção do Senhor como filhos, aquelas pessoas, é que faz aquela igreja bíblica. E todas essas coisas são coisas invisíveis ao olho natural. Talvez você não saiba, mas Jesus Cristo está aqui. Ele disse que quando 2 ou mais se reúnem em nome dele, ele está presente. Mas você sabia que Jesus Cristo não está presente na maioria das igrejas evangélicas? Por quê? Porque as pessoas não têm se reunido em nome dele, têm se reunido em nome de si mesmos. Elas estão indo lá para buscar a sua bênção, elas querem o seu milagre, elas querem sair do sofrimento. Ninguém está indo lá em nome de Jesus e para glorificar o nome dele, mas elas estão indo lá em seu próprio nome, para buscarem a sua própria glória. E nessas igrejas, Jesus não está presente. Por isso que os elementos essenciais. Qual é o elemento mais essencial do batismo? A gente conversava sobre isso antes de começar o culto. Qual é o elemento mais essencial do batismo? O arrependimento. Alguém vê o arrependimento? Não. Mas ele tem que estar lá. Por quê? Porque se não tiver arrependimento, você pode se batizar na água do Jordão, no mesmo lugar que Cristo se batizou, e não vai adiantar nada. A mesma coisa, meus irmãos, qual é a parte mais importante na Santa Ceia, né? Quando nós pegamos o pão e o cálice, qual é a parte mais importante? A fé em Cristo, que ninguém está vendo, ela é invisível. Mas você, se não tiver fé em Cristo, meu filho, você pode não comer. Tem gente que diz assim: eu não entendo porque a Santa Ceia é só um pedacinho de pão, podia ser um pão inteiro, né? Meu filho, você pode comer até um baguete, tomar 1 litro de suco de uva e não tem purificação certa. Por quê? Porque são os elementos invisíveis que são muito mais importantes do que os visíveis. Os elementos visíveis, eles são todos passageiros. Se a gente comprar um pão esse domingo para a ceia do Senhor e por acaso deixarmos ele aqui para a próxima semana, para a próxima ceia, no próximo domingo, não usa mais ele. Ele vai parecer o quê? Pedra de pedra. Se a gente deixar um suco de uva de repente aberto, ele vai ficar o quê? Fermentado, vai ficar ácido. Eles são elementos que se desgastam, se corrompem. Mas o arrependimento que você teve no seu batismo, a fé que você tem na sua Santa Ceia, jamais vão se corromper, jamais vão passar. E é por isso, meus irmãos, pastor, o que é que isso tem a ver com o que o Senhor está ensinando? Tudo. Porque por mais que visivelmente esse povo esteja parecendo que foi abandonado por Deus, esse é o sinal de que esse povo está sendo cuidado por Deus. Como está escrito em Hebreus 12, Deus corrige aquele que Ele ama e Ele açoita aqueles que Ele tem como filho, ou vice-versa. A correção e o açoite de Deus são para aqueles que são filhos e para aqueles que Ele ama. Porque aqueles que Ele não ama, como nos ensinou o irmão João em Romanos capítulo 1, Ele abandonou as suas próprias paixões e concupiscências. Ele deixa essas pessoas fazerem o que bem querem e bem entendem, e elas vão ter que se dar conta somente no dia do juízo. Por isso que, como nós aprendemos aqui em 1 Coríntios 11, nós somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo.
É por isso, meus irmãos, que quando olhamos para o livro de Lamentações, não temos motivo para chorar, mas motivo sim para sorrir. Porque essa correção que Deus está nos fazendo é para a nossa salvação. É para o nosso crescimento. Os momentos de adversidade na vida do crente são muito mais importantes do que os momentos de alegria propriamente. Nos momentos que a gente está comemorando, normalmente a nossa vigilância vai lá para baixo. Mas nos nossos momentos de sofrimento, a nossa vigilância está lá em cima. E é assim que a gente devia andar sempre. A igreja nunca foi tão cristã quanto na época em que ela foi perseguida. Bastou que a perseguição diminuísse para que o cristianismo bíblico também se esvaísse. E hoje em dia, meus irmãos, uma vez perguntaram ao pastor, quer dizer que é preciso perseguição para a igreja voltar a ser fiel? E o pastor respondeu, não, se a igreja for fiel, virá então a perseguição. Essa é a ideia. Nós precisamos ser fiéis e não infiéis. É assim que Deus age na sua igreja hoje em dia. Por isso, meus irmãos, as igrejas bíblicas, elas são fiéis ao Senhor. E pelo fato delas serem fiéis, tudo é difícil na convivência delas. Tudo é difícil. Por quê? Porque Deus ama essas igrejas. E Ele quer que essas igrejas cresçam, não fisicamente, não numericamente simplesmente, mas Ele quer que elas cresçam espiritualmente. Sabe, meus irmãos, é assustador você pegar determinadas pessoas que têm 20, 30 anos de igreja e o conhecimento bíblico dessas pessoas é menor do que a minha filha Letícia e Maria. Uma vez perguntaram para ela, quem são os filhos de Noé? Minhas filhas, 4 anos de idade, sem cão de Jafé. 4 anos. Você pergunta, quem são os filhos de Noé? Para uma determinada pessoa com 30 anos de igreja, Caim, Abraão e Jacó. Amém? Não, os filhos de Noé, peraí. Abraão, Isaac e Jacó. Eu sei que é 3. Sabe, há um total desconhecimento da Bíblia. Por quem? Pelos crentes. Aqueles que deveriam conhecer a Deus, muitas vezes conhecem menos do que os ímpios. Vem ímpio muitas vezes e fala de versículos bíblicos que o crente nem sabe o que significa. E uma pessoa dessa ainda se identifica como crente. Por isso, meus irmãos, essa correção é para o nosso próprio bem. Nós sofremos porque no nosso sofrimento é que a gente busca o Senhor. É no sofrimento que a gente se prostra diante de Deus como a gente devia, é como a gente clama como a gente devia, é quando a gente ora como a gente devia. São nas noites da alma em que os nossos lábios e principalmente no nosso coração são ditas as orações mais sinceras. Continuando, versículo 8: Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro e o muro. Eles então juntamente foram enfraquecidos. As suas portas caíram por terra, ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do Senhor os seus profetas. Sentados em terra se acham silenciosos os anciãos da filha de Sião, lançam pó sobre a cabeça, cingidos de silício. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães, onde há pão e vinho, quando desfalecem como um ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma dos braços da sua mãe. O que poderei dizer-te? A quem te comparecerei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar a ti, ó Virgem, filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua calamidade, e quem te acudirá? A grande questão é essa, meus irmãos. Quando a correção vem de Deus,
ninguém pode nos acudir, só o próprio Deus. Por isso que não adianta, meus irmãos, a gente tentar fazer as coisas do nosso jeito. Eu conheci algumas pessoas que elas mudavam de igreja como a pessoa muda de dieta. Você já viu como é que as pessoas se relacionam com dieta? Né? Principalmente as senhoras aqui são todas fortes, exemplar, graças a Deus. Mas hoje em dia as pessoas vivem querendo emagrecer, querendo todo mundo ficar com o corpo assim do irmão João, slim, né? Camarada bem saudável. Então essas pessoas, elas vivem buscando de dieta. Tem gente que, eu fiz a dieta do abacaxi. Como é a dieta do abacaxi? Eu não como nada. Quando eu estou morrendo de fome, eu pego um pedaço de abacaxi, né? Tem a dieta da água, que é só beber água. Tem dieta da lua, tem dieta de não sei o quê. E essas pessoas seguem essas dietas como que aqui funciona. E as pessoas estão se relacionando na igreja da mesma forma. Aí eu passei 6 meses lá na CCBS, só que a minha vida foi piorar. Então eu acho que eu vou para dar outra esquina. E eu vou ficar 6 meses lá, e se não melhorar, eu vou para outra, da outra esquina. Então eu cheguei nessa daqui. Rapaz, não é que eu cheguei aqui, tudo está dando certo. Eu fiz 2 campanhas, o negócio mesmo parece que se abriu assim. Eu acho que eu vou ficar aqui. E é normalmente assim que as pessoas têm se relacionado com Deus, buscando resultados. Deus não se relaciona assim com ninguém, meus irmãos. Nunca foi escrito na palavra de Deus, em lugar algum, que aquele que Deus ama, ele enriquece, mas aquele que ele ama, ele corrige. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando nós, mais uma vez, vivemos a nossa vida de acordo com aquilo que nós vemos e não de acordo com aquilo que nós cremos. Nós precisamos olhar para a nossa vida, examinar a nossa vida como a Bíblia nos diz que nós devemos examiná-la. Então, por exemplo, tem uma passagem que eu creio que vai fazer todo mundo saltar de alegria. Fique feliz quando passar por todo tipo de tribulação. Tem alguém aqui que não está passando por tribulação? Levante a mão. Não está passando. Amém? Tem alguém aqui que está passando por tribulação? Quem está passando por muita tribulação, levanta os 2 braços. Quem está passando por muita, levanta os 2 braços e uma perna também. Né, meu filho? Então fique feliz, rapaz. Fique feliz quando passar por todo tipo de tribulação. Porque essa tribulação está gerando em nós perseverança. E a perseverança, ela precisa ter uma ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada faltosos, como está escrito em Tiago. É isso que o povo precisava aprender. Por isso que quando aquele povo chega ao cativeiro, o que Deus diz para aquele povo? Não é para ficar negócio de sofrimento, não, bora, eu quero que vocês negociem, quero que vocês tenham filhos e filhas, quero que vocês cresçam aí, porque vai chegar um tempo que eu vou tirar vocês daí e vou levar vocês de volta para lá. A correção do Senhor não é feita para nos entristecer, mas é feita para nos deixar mais forte e mais apegado a Ele. É lá no cativeiro babilônico que aparece um dos grandes profetas da Bíblia, que é o profeta Daniel. Traz para a gente revelações importantes para a nossa vida até o dia de hoje. Muitas coisas que estudamos na escatologia provém do livro de Daniel. Sabe? É lá no cativeiro babilônico que a gente vê diversas histórias de pessoas que foram fiéis a Deus e que Deus esteve com eles lá no cativeiro. Perceba que Daniel estava no cativeiro babilônico, mas Deus estava com ele e tudo estava certo. Estava certo entre aspas, né? Porque os inimigos estavam sempre tramando algo contra Daniel. Até na cova dos leões ele foi parar, mas Deus estava com ele. Os seus amigos, que também eram fiéis a Deus, foram parar numa fornalha de fogo ardente, mas o Senhor estava com eles. Por isso que o importante, meus irmãos, não é se você está sofrendo ou não, mas o Senhor está com você. Foi isso que nós aprendemos quando falamos aqui no começo do Salmo de número 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Jesus fez essa promessa aos seus. Ele disse: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. O cristão verdadeiro é aquele que jamais, em nenhum momento da sua vida, ele estará sozinho. Por mais difíceis que sejam as lutas que a gente passe,
o Senhor sempre está ao nosso lado. Sempre estará ao nosso lado, mesmo que a gente não veja, mas Ele estará ao nosso lado. Amém? A partir do versículo 14 agora, os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Perceba, meus irmãos, sabe qual é um dos grandes juízos de Deus para o seu povo? São os falsos profetas. São aqueles que, em vez de mandar o povo se preparar, ele diz: não, pode relaxar, fique tranquilo. Esse negócio de pecado é exagero do pessoal. Esse negócio de juízo, inferno, não. Todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de quem? Na Bíblia, os filhos de Deus são diferentes dos filhos dos homens. Na Bíblia, os filhos de Deus, eles nascem não da vontade do homem, não da vontade da carne, não da vontade do sangue, mas nascem exclusivamente da vontade de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que se submetem a Ele e que, acima de tudo, reconhecem a Cristo como seu Senhor. Esses são chamados filhos de Deus. Os demais não são filhos de Deus, mas são criaturas de Deus que, enquanto não se prostrarem a Cristo, estão debaixo da ira de Deus. Por isso, meus irmãos, que tantos falsos profetas hoje em dia já fazem parte do juízo de Deus que começa pela sua casa. Foi o que a gente falou em 1 Pedro. É a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Então Deus começa o seu juízo como mandando falsos profetas. Perceba, quando você estuda o livro de Jeremias, é isso que a gente vê. A quantidade de falsos profetas que dizia: não, esse Jeremias é um exagerado, esse Jeremias é um pessimista, ele só fala mal contra a gente, parece que fica desejando mal. Olha, quando o Jeremias entra, eu já pego logo um pedaço de madeira e ó, isola. Não, meu irmão. Quando as coisas são nos faladas e quando elas procedem da Bíblia, a gente tem que se curvar e reconhecer os nossos erros. A maioria das pessoas na igreja não tem problema com os pregadores bíblicos, o problema é com a Bíblia. Sabe, eu vou para determinados lugares, olha, eu fico assustado. Quando eu sou convidado a ir para determinadas reuniões, eu fico assustado com o que eu ouço. Como assim? Está todo mundo assim, sabe, achando que está tudo maravilhoso? O quê? Ninguém está lidando seriamente com o pecado. Ninguém está lidando seriamente com a vontade de Cristo. As pessoas estão casando, dando-se em casamento, procurando festas, empregos, procurando isso e aquilo, e ninguém está buscando a face de Deus. Sabe quando foi que aconteceu isso? Na época de Noé. E deixa eu lhe dizer, sabe só quem se salvou? Noé e a sua família. Todos os demais pereceram no dilúvio. Por isso, meus irmãos, não ache que hoje em dia esses 40 milhões de crentes ou de pessoas no Brasil que se dizem crentes são salvos, meu irmão. Olha, meu filho, se 100 mil for salvo, eu acho que já é muita gente. Por quê? Não, pastor, é 144. Meu filho, se você quiser saber dos 144 mil que estão em Apocalipse, depois eu até te explico. Mas aquele número é simbólico, né? Não fala de uma quantidade específica de pessoas, mas do número de pessoas que serão salvas. É um número grande, mas é um número específico e pequeno se comparado com o total da população. Então, essa é a realidade que a gente vive. Nós não precisamos de falsos profetas que ficam nos profetizando melhoras. Olha, vai passar. Não, a gente precisa de pessoas que nos digam a verdade. A gente precisa de pessoas que abram os nossos olhos e não de pessoas que passem a mão na nossa cabeça. Mas, infelizmente, a gente não gosta disso. A gente gosta muito mais daquele que nos bajula do que aquele que nos corrige. Aquele que nos bajula, a gente ama. Mas aquele que muitas vezes nos fala aquilo que precisamos ouvir, nós tratamos normalmente essa pessoa com aspereza e desprezo. Às vezes até como inimigo. Ah, fulano só fala coisa ruim. Tem gente que odeia essa igreja. Por quê? Porque diz assim, não, lá o pastor só prega miséria. Eu entro lá, parece que eu saio mais triste. Eu achava que eu era ruim, mas depois que eu fui lá, eu vi que eu era pior ainda. Sabe? Então, a ideia é justamente
exatamente essa: meu filho, você é pior do que você imagina. Mas aqui a gente apresenta Cristo, e se você se prostrar diante dele, e se você de fato reconhecer e seguir a ele como seu Senhor, ele vai te perdoar, independente da sua maldade. Mas você precisa saber que você é mau, para que você enfrente essa maldade que habita em você. E não encontramos hoje em dia pessoas na igreja que dizem: ah, fulano tem um coração tão bom. Que coração bom o quê, rapaz? O coração é perverso, maldoso. Mas não pode falar esse tipo de coisa, porque aí a gente encontra gente na igreja que diz assim: ah, fulano merece. Ele merece tudo de bom. Ele merece o quê, rapaz? Tudo de bom. Quem é ele? É Jesus? Porque Jesus merece tudo de bom. A gente, a raça humana, merece tudo de ruim. Por que a gente não recebe tudo de ruim? Porque Deus é misericordioso com a gente. Porque Deus é longânimo, mesmo com aqueles que se rebelam contra Ele. Essa é a realidade bíblica, e não essa palhaçada que a gente ouve por aí. Por isso, meus irmãos, os teus profetas te anunciaram visões falsas. No livro de Reis, está escrito lá uma passagem. Vamos abrir lá? Deixa eu só me certificar se em 1º e 2 Reis. Primeira Reis 22. Primeira Reis 22, a partir do versículo 19. O que é que está acontecendo aqui? Acabe, meu filho, assim como todos os líderes, Acabe é um retrato do crente hipócrita, daquele que diz que é de Deus, mas que também aceita outras coisas do mundo. E Acabe está querendo ir para a guerra, e ele quer fazer uma aliança com Josafá. Só que Josafá disse: tem algum profeta do Senhor? E Acabe disse: não, esse profeta do Senhor só fala coisa ruim contra a gente. Mas Josafá disse: tem algum? Ele disse: tem um tal de Micaías aí, manda buscar esse miserável aí. 1 Reis capítulo 22. Micaías então diz: eu vou falar aquilo que Deus me mandar falar. E olha o que Micaías diz, versículo 19. Prosseguiu Micaías: ouve, pois, a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira, e o outro de outra. Então saiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com o que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. E eis que o Senhor pôs espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Sabe, meus irmãos, esse é o juízo de Deus para aqueles que não querem a palavra de Deus, para aqueles que se levantam contra os pregadores da Bíblia, para aqueles que amam as falsas igrejas com os seus luxos e as suas mentiras. Deus separa para eles falsos profetas, que falarão como que da parte do Senhor, mas não palavras de verdade, mas palavras de mentira. Por quê? Porque essas pessoas desprezaram a verdade. Quem é que despreza a verdade? São aqueles que nós pregamos a Bíblia e dizem: ah, não, mas eu não creio assim não, mas eu já acho que isso é radical demais, ah, mas eu já acho que é isso, ah, mas eu já acho que é... não, mas Deus é bom. Se Deus é bom, como é que ele vai deixar a gente sofrer assim? São essas pessoas que desprezam a Bíblia. Para essas pessoas Deus envia espíritos imundos, espíritos enganadores, que então adentram na boca dos seus falsos profetas, para que eles profetizem palavras de mentira. E eles estão agindo sobre a ordem de Deus, como juízo de Deus para aqueles que não querem a verdade, antes amam a mentira. Versículo 13: lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles,
Estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás e fez-me assolada e enferma todo dia. O jugo das minhas transgressões está atada pela sua mão, elas estão entretecidas. Subiram sobre o meu pescoço e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles que contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Perdão, eu estou lendo o texto errado, meus irmãos, me perdoe. Versículo 15, eu estava no capítulo 1. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e medeiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém. É esta a cidade que denominavam a perfeição da formosura, a alegria de toda a terra. Todos os teus inimigos abrem contra ti a boca, assobiam e rangem os dentes e dizem: devoramo-la. Certamente este é o dia que esperávamos, achamo-lo e vimos-lo. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade, derrubou e não se apiedou, fez com que o inimigo se alegrasse por tua causa e exaltou o poder dos seus adversários. O coração de Jerusalém clama ao Senhor, ó muralha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite, não te des descanso e nem pare de chorar a menina dos teus olhos. Sabe? O que a gente vê de positivo aqui? O sofrimento agora estava produzindo o fruto correto, que era o arrependimento. Agora o povo, como está escrito aqui no versículo, estava clamando ao Senhor. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Depois de todo esse sofrimento, depois do cumprimento de tudo aquilo que Deus havia dito, o povo percebeu, de fato Deus fez aquilo que Ele falou. Sabe, meus irmãos, deixe marcado aí e voltem comigo para Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, ele fica logo antes de Josué. Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será ao entrares, e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra e que passas a possuí-la. Perceba, meus irmãos, que aqui estão descritas justamente as maldições que o Senhor havia prometido quando o seu povo se desviasse dele. Deuteronômio 28, ele é um discurso de Moisés para o povo de Deus. Ele diz: aquele que obedecer vai ser dessa forma, mas se vocês permanecerem desobedientes, Deus vai agir dessa forma com você. Enquanto aqueles que obedecem são abençoados, aqueles que desobedecem serão amaldiçoados. É isso que a gente está vendo aqui, por isso que o povo percebe o que está acontecendo com a gente é fruto da fidelidade de Deus e não da infidelidade dele. Porque Deus permanece fiel, ainda que a gente seja infiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. E é isso que significa Deus permanecer fiel. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. É como Ele diz: hoje eu ponho diante de ti a vida e a morte. Eu quero que você escolha a vida para que você viva. Mas, meus irmãos, essa é a grande questão. Se nós insistimos em desobedecer a Deus, não há expectativa de salvação. Somente a certeza da destruição em um tempo oportuno. Por isso, meus irmãos, o sofrimento na vida do crente tem que fazer o que nós aprendemos aqui no início do versículo 18. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Por isso que o Senhor Jesus nos dá uma bem-aventurança, e Ele diz: bem-aventurados que choram. Eu já vi muita gente que chorou porque tomou uma surra. Eu já vi gente que chorou porque tomou uma facada.
Eu já vi gente que chorou porque perdeu um ente querido. Eu já vi gente que chorou porque contraiu uma doença e está sofrendo muita dor. Eu já vi gente que chorou porque perdeu o celular. Já vi gente que chorou porque perdeu a carteira. Já vi gente que chorou porque perdeu a namorada. Mas a coisa mais difícil é ver gente que chorou porque perdeu a comunhão com Deus. A maioria das vezes as pessoas que perdem a comunhão com Deus nem percebem. A gente vê isso de uma forma muito clara na história de Sansão. Sansão, ele nasceu com um propósito específico. Seus pais ouviram de Deus qual era o propósito de Deus para a vida do seu filho. E Sansão cresce com uma força descomunal, porque ele era um juiz de Deus. Ele foi um instrumento de Deus para trazer justiça ao seu povo. Mas Sansão desprezou a palavra de Deus. Sansão desprezou os avisos que Deus havia dado. E ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila. E ele começou a brincar com a sua comunhão com Deus. E Dalila perguntava: olha, Sansão, qual é a fonte da sua força? E ele dizia: é isso, é isso. E nessa brincadeira, meu irmão, até que ele disse: está no meu cabelo. E quando os homens chegaram para prender Sansão, Sansão tentou se soltar daquela corda. Por quê? Porque ele não percebeu que o Senhor já havia se ausentado dele. Quando o Senhor se afastou de Sansão, ele nem percebeu. Por quê? Porque ele não estava mais atento ao Senhor através da sua palavra. Aqueles que desobedecem a Deus hoje, amanhã e depois, eles nem vão perceber quando o Senhor se ausentar dele. A gente vê isso de uma maneira clara também na igreja de Laodiceia. Na igreja de Laodiceia, Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Deixa eu só falar uma coisa, eu costumo falar isso quando eu falo da igreja de Laodiceia, pelo amor de Deus. Por favor, quando você for evangelizar alguém, não diga que Jesus está à porta batendo, querendo que ele abra o coração, e use o versículo de Laodiceia, porque não tem nada a ver com o que está escrito lá. A igreja de lá, aquela carta foi escrita para a igreja de Laodiceia, para os crentes que haviam se preocupado tanto com as coisas do mundo que nem perceberam que Jesus havia se ausentado da igreja. E Jesus volta para essas pessoas e diz: eu não estou dentro da igreja com vocês, eu estou do lado de fora da igreja. Por quê? Porque vocês não estão me querendo, vocês estão querendo as riquezas do mundo. E você não pode ter os dois. Ninguém pode agradar os dois senhores. Ou você escolhe a Deus, ou você escolhe as riquezas. É o próprio Jesus que ensinou assim. E a igreja de Laodiceia deixou bem claro que o que ela queria eram as riquezas. Então Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Por isso, meus irmãos, do mesmo jeito que para que a gente se aproxime de Deus é aos poucos, a gente também se afasta de Deus aos poucos. Nenhuma pessoa se desvia do dia para a noite, a pessoa vai se desviando ao passar das semanas. A gente vê isso de maneira bem clara aqui. Normalmente as pessoas que saem da igreja, as pessoas que saem do CAC, a gente já percebe o caminhar dessas pessoas desviadas há muito tempo antes deles saírem. A saída deles é simplesmente a testificação de que eles já haviam se desviado há muito tempo. Por isso que esse povo estava percebendo isso, sabe? Agora eles precisavam se voltar a Deus. Por isso, meus irmãos, os nossos sofrimentos produzem esse fruto maravilhoso, que é o arrependimento e a conversão. No caso do crente. Versículo 19, já estamos concluindo. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome, à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho? Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair a espada. Tu os mataste no dia da tua ira, fizeste a matança e não te apiedaste. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aqueles do meu carinho, os quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. Sabe? Nós precisamos levar com bastante seriedade a nossa vida e a vida das pessoas que nós dizemos amar. Nós aprendemos aqui
que a única maneira da gente procurar fazer com que a salvação encontre as pessoas que nós amamos é tomando conta de nós mesmos e da doutrina que nós professamos, para que não somente nós, mas também os nossos ouvintes sejam salvos. Muitas pessoas estão dentro da igreja, quando eu falo dentro da igreja, estou agora me referindo à igreja bíblica, estão dizendo, não, mas se o meu parente tiver que ser salvo, ele vai ser, e se também tiver que ser condenado, ele vai ser. Meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa, o fato de Deus salvar quem quer não exime de nós a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade sobre aquelas pessoas que o Senhor colocou na nossa vida. O Senhor diz ao profeta Ezequiel, eu te levantei como atalaia do meu povo. E se eu mandar você falar para um pecador se arrepender e você não falar, e aquele pecador morrer em pecado, ele vai morrer, mas o sangue dele eu vou cobrar das suas mãos. Mas se você mandar esse pecador se arrepender e assim ele não se arrepender, ele vai morrer, mas eu não vou cobrar das suas mãos o sangue dele. Nós percebemos que muitas vezes as nossas mãos podem estar manchadas de sangue, porque nós não estamos falando a verdade. Com receio de desagradar as pessoas, nós estamos nos acovardando. Isso vale para mim também. Muitas vezes, pessoas que são próximas, elas produzem esse efeito em nós. Nós ficamos com vergonha do Evangelho. Mas Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Não se envergonhe do Evangelho. O Evangelho é o único meio pelo qual as pessoas que nós amamos podem ser salvas. Se nós não pregarmos o Evangelho às pessoas que nós amamos, nós vamos ter que assistir elas sendo destruídas naquele dia, como está sendo descrito aqui. As mães vendo os seus filhos sendo mortos, os pais vendo os seus filhos serem assassinados, as pessoas apreciando a destruição que começa pela casa, pelo templo, pelos profetas, pelos reis. Por isso, meus irmãos, há uma única coisa que nós temos que fazer, e eu quero concluir na manhã de hoje, pedindo que os irmãos abram comigo em 2 Crônicas 7:14. Segunda Crônicas 7:14, ele é a resposta do que está escrito no versículo 13. Por que eu estou falando isso? Porque na maioria das vezes a gente só estuda e só fala o 14 e se esquece que ele está inserido em um contexto. Olha o que diz no versículo 13 de 2 Crônicas, 2 Crônicas 7, versículo 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, ele está dizendo, olha, se eu enviar essas calamidades, se eu fizer essas coisas, é porque eu estou disciplinando vocês. Então o que é que vocês devem fazer quando eu enviar essas coisas até vocês? E aí ele responde agora no versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que a gente tem que buscar. No momento de sofrimento, a gente não tem que buscar a Deus achando que Deus está sendo injusto. Mas no nosso momento de sofrimento, a gente tem que buscar a Deus sabendo que o nosso sofrimento é fruto da justiça de Deus. E que aquele sofrimento está buscando não me destruir, mas me transformar à imagem do Filho de Deus, de uma maneira que eu haja como povo de Deus. Como é que o povo de Deus age? Em primeiro lugar, o povo de Deus carrega um nome, é o nome do Filho de Deus, Cristo. Em segundo lugar, o povo de Deus, ele não precisa que ninguém humilhe a ele mesmo se humilha. Sabe, o que é se humilhar? Se humilhar é você entender que você não é melhor do que ninguém. Muitas vezes nós que estamos aqui achamos que somos melhores do que os que estão lá fora. Muitas vezes uma pessoa que de repente teve um vício e ele agora consegue viver sem aquele vício, ele acha que ele é melhor do que aqueles que estão vivendo no vício. Deixa eu lhe dizer uma coisa, um grande homem de Deus foi um pregador chamado George Whitefield. George Whitefield, ele foi um dos maiores pregadores da história da igreja. E ele pregou por muitos países.
Mas quando ele voltou à sua cidade natal, ele encontrou seus amigos, e agora ele já era um pregador bastante conhecido no mundo inteiro naquela época. E os seus amigos agora estavam lá com ele, e os seus amigos apontaram para um menino do outro lado da rua, que havia crescido com eles e que agora era um marginal, que agora estava roubando, bebendo, fazendo uma série de atrocidades na cidade. E os meninos, os amigos dele começam a apontar e falar daquele rapaz, e ele olha para aquele rapaz, ele aponta e ele diz: ali vai eu sem a graça de Deus. George Whitfield estava dizendo: eu sou igual a ele se não fosse a graça de Deus. Eu só estou fazendo o que eu estou fazendo hoje pela graça de Deus, não porque eu sou bom, porque eu não sou bom. Tudo que eu sou, eu devo a Deus. Então vamos orar para que Deus haja também na vida daquela pessoa. É isso que é se humilhar, é saber que a gente não é melhor do que ninguém. É saber, sabe, que a gente não é bom. Eu não preciso que uma pessoa diga: pastor, o senhor, eu sou ruim. Eu sei, eu sou ruim mesmo. Pastor, o senhor é burro, rapaz, igual porta. Sabe, a gente não precisa. Spurgeon, ele dava um trabalho danado para as pessoas que não gostavam dele. Porque muitas pessoas chegavam para Spurgeon, apontavam dele e diziam: você é um metido, é um egoísta, você é... Sou mesmo. Se você me conhecesse por dentro, sabia que eu sou pior do que você imagina. Se humilhar significa reconhecer a sua própria maldade, a sua pequenez. Uma das coisas que mais assustava as pessoas em Paulo era a sua sinceridade. Paulo, um senhor de idade, um apóstolo, sabe, reconhecido por toda a igreja, um dos homens mais respeitados da igreja naquela época. Ele escreve a sua carta a Timóteo e diz: olha, fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal pecador. É isso que é se humilhar, é reconhecer os seus próprios pecados diante de todos, mesmo que isso signifique que os outros vão botar o dedo na sua cara e dizer: ah, foi você que disse que não prestava, então você não presta mesmo. Por quê? Porque essas pessoas que estão nos apontando, elas têm um problema, e não é com a gente, é com Deus. O meu problema com Deus eu vou buscar resolver como? Me humilhando, reconhecendo diante de todos quem eu sou. Sabe, semana passada o irmão João deu uma lição à igreja. Ele chegou e reconheceu as dificuldades que ele tinha em pregar. E tem muitas pessoas que se assustariam, tem muitas pessoas que diriam coisas a respeito: não, mas ele não deve fazer isso, mas isso e aquilo. Mas só ele e Deus sabem. É isso que significa se humilhar. É não ter vergonha de reconhecer para as pessoas quem nós somos por dentro. Por isso que ele diz: o meu povo precisa se humilhar nesse sentido de dizer: nós não somos melhores, nós somos tão ruins quanto os piores, mas a diferença é o nosso Deus. Se você é forte, o seu Deus é fraco. Agora, se você reconhece as suas fraquezas, o seu Deus é forte. Pois é na nossa fraqueza que opera o poder de Deus. Se o meu povo se humilhar e orar, o fato de eu ser fraco não é justificativa para eu sair pecando. O fato de eu ser fraco é justificativa para eu sair por aí orando. Eu sou fraco, então eu vou orar. Eu vou orar para que o meu Deus, que é forte, me dê força. Como diz Paulo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como? Através da oração. Eu oro e digo: Senhor, eu não presto, Senhor. Senhor, eu não sei fazer isso. Senhor, eu não sei agir dessa forma. Senhor, eu não consigo perdoar. Senhor, eu não consigo amar. Senhor, eu não consigo agir desse jeito. Me ajuda, Senhor. Salva-me, ó Deus. É assim que a gente ora. A gente não ora: ó Senhor, me dê um carro, me dê uma casa, me dê isso, me dê aquilo. Sabe, a gente pode até apresentar as nossas necessidades diante de Deus. Agora deixa eu lhe dar um conselho: apresente as suas necessidades materiais depois que você apresentar as suas necessidades espirituais. É como, por exemplo, meu irmão, do que adianta, né? Na manhã aqui nós, graças a Deus, fomos abençoados com o melhor cozinheiro da Bahia, está concorrendo como Mr. Chef do Brasil. Sobre que ele foi chamado para aquele programa que está na televisão, parece que é o Mr. Chef, né? Um programa que reúne os chefes do Brasil todo, assim, né? Graças a Deus. Mas ele disse que não vai, que ele não sai daqui do carro de jeito nenhum. A missão dele é aqui, graças a Deus. Então, mas a ideia é o seguinte: do que adiantaria se a gente tivesse os melhores talheres de ouro, de prata, tivesse aquelas louças de porcelana finíssima,
Se não tivesse comida no prato, a gente vai comer a louça? Vai comer o talher? Não. Por isso, meus irmãos, do que vai adiantar Deus te dar todas as coisas materiais que você está pedindo, se Ele não derramar em você primeiro as bênçãos espirituais que você precisa? Por isso que a gente tem que apresentar as coisas na sua ordem correta. Você pode e deve apresentar ao Senhor as suas necessidades materiais, mas somente depois das suas necessidades espirituais. Depois, meus irmãos, nós aprendemos, por último, e me buscar. Sabe, orar não é buscar a Deus. Buscar a Deus significa percorrer o caminho que me aproxima dele. Orar só me prepara para percorrer esse caminho. Buscar a Deus significa, a partir de agora eu vou andar em direção a Deus, em direção à obediência. A partir de agora eu não vou fazer mais a minha vontade, mas eu vou contra a minha vontade, eu estou indo em direção à vontade de Deus. É isso que significa buscar a Deus. Buscar a Deus não é algo passivo, que eu faço parado. Buscar a Deus é algo extremamente dinâmico. É algo que a gente faz percorrendo um caminho. Por isso que Jesus diz: vinde após mim. Ele nos chama a uma caminhada. Como está escrito no livro de Hebreus: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, ele está dizendo: meus filhos, tem um momento de você parar e orar, mas depois, limpa os joelhos, é hora de caminhar, é hora de obedecer, é hora de renunciar, é hora de praticar aquilo que você aprendeu e me buscar. E aí ele diz agora: e se converter dos seus maus caminhos. Sabe, quando a gente busca a Deus, automaticamente a gente tem que se converter dos nossos maus caminhos. Por quê? Porque eu não posso caminhar em direção a Deus fazendo a minha própria vontade. Porque a vontade da carne é contrária à vontade do Espírito, como está escrito em Gálatas capítulo 5. A vontade da carne é uma, a vontade do Espírito é outra. E eu vou ter que me converter. Converter significa literalmente quando você dá o pisca e você converte à direita ou você converte à esquerda. Conversão significa mudança de direção. Você estava indo em uma determinada direção e você percebeu que aquela direção era errada, então você muda de direção. Então ele diz: o meu povo tem que se converter dos seus maus caminhos. Por quê? Porque se você está andando segundo a sua própria vontade, você vai cair no abismo. Então você precisa mudar dos seus maus caminhos. Então ele vai ouvir. Ele diz: eu perdoarei os seus pecados. Primeira coisa é Deus perdoar os nossos pecados, e não Deus mandar aquilo que a gente está pedindo, porque de nada adianta Deus nos dar aquilo que a gente está pedindo e depois matar a gente, como está escrito no Salmo de número 106, versículo 15, se eu não me engano, ou é Salmo 105, versículo 16. Eu acho que é Salmo de 106, versículo 15. Deu-lhes o que pediu, mas fez definhar a sua alma. Não é isso que a gente quer. A gente não quer que Deus simplesmente nos dê o que a gente pediu, a gente quer que Deus esteja conosco. Moisés é um grande exemplo disso. Deus estava extremamente chateado com o seu povo, porque o seu povo já havia se desviado. Pouco tempo no deserto eles já tinham se desviado. Deus disse: olha, eu vou enviar um anjo para ir adiante de vocês e fazer vocês chegarem na terra, mas eu mesmo não vou com vocês. Moisés disse: de jeito nenhum. Se o Senhor não for com a gente não vai para canto nenhum. Porque muito mais importante do que o Senhor nos dar a terra que prometeu é o Senhor estar habitando com a gente na terra. Porque se o Senhor não estiver habitando com a gente na terra, que diferença tem entre aquela terra e essa que a gente está aqui? Nenhuma. A única diferença que existe na nossa vida é a presença de Deus. Ele perdoa os nossos pecados e então Ele vai sarar a nossa terra. É assim que a gente tem que aprender com o nosso sofrimento na manhã de hoje. Por isso, vamos orar.